Shalom, pessoal. Como alguns de vocês já devem saber, Kevin Samuels faleceu. Eu diria que Kevin Samuels foi o cara mais influente de toda essa galera dos últimos 2 anos para cá, relacionado à machosfera, né? Vamos usar esse termo. Kevin Samuels ele batia 13 mil visualizações simultâneas ao vivo. Era realmente muita gente, cada vídeo era milhões de visualizações às vezes. Era realmente um trabalho que influenciou muita gente. Então, quero falar aqui para vocês sobre algumas coisas boas que o Kevin Samuels deixou, algumas ideias boas, mas também vou falar de algumas ideias ruins que eu não concordo, para que vocês não divulguem esse tipo de ideia. Tudo bem? Bem, o Kevin Samuels, ele foi o cara que mais insistiu nessa ideia de que as mulheres, depois de uma certa idade, elas, de fato, elas deveriam passar a ser menos exigentes com relação às escolhas delas. Na verdade, todas as mulheres hoje em dia têm tido, quase todas, têm tido exigências surreais, como vocês já devem saber. Mas ele é um cara que realmente colocou muitas mulheres no devido lugar delas. Mulheres que gostavam de ficar humilhando o homem por ser pobre, agora está sendo humilhada por já ter passado da idade. Você veja, ela não passaria por essa humilhação se ela não fosse o tipo de mulher que fica humilhando o pobre. Então, ou o cara baixo, ou enfim. Então, o Kevin Samuels foi um cara que bateu muito nessa tecla. Então agradeçam ao Kevin Samuels por essa ideia ter sido divulgada, ter sido espalhada bastante, inclusive aqui para o Brasil. E também de que a mulher que ganha dinheiro, isso não acrescenta em nada no que tange a ela ser uma melhor parceira ou não. O que vai importar é se ela é virgem, se ela é jovem, se ela é submissa. São outros fatores, né? Até para o homem não deveria ser um grande fator ele ser uma pessoa rica, mas para a mulher isso é bem menos importante, né? Porque para o homem até dá para entender que se exige que um homem tenha dinheiro se ele vier ter muitas mulheres, muitos filhos. Aí dá para entender, né? Mas bem, essas duas ideias que o Kevin Samuels passou, de que a gente não deve ficar casando com mulheres que já passaram de certa idade, principalmente se você, por exemplo, você tem 20 anos, vai casar com uma mulher de 30. Cara, muito provavelmente não vai dar certo. Muito provavelmente. Então, assim, né, aquela questão, mãe solteira, tal, ele também insistiu muito nessa questão de que não tem como dizer que duas mulheres com o mesmo caráter, mas uma sendo virgem e outra sendo mãe solteira ou desvirginada, tem o mesmo valor. Não tem. Na verdade, o valor é muito distante. Então, eu agradeço pelo fato de Kevin Samuels ter divulgado essa ideia. Colocou muita mulher no seu devido lugar. Muita mulher que era arrogante. Mas bem, Kevin Samuels, ele passou uma ideia que eu considero ruim. Essa ideia foi de que o homem que tem mais dinheiro, ele tem mais valor. Eu não concordo com isso. Vocês já devem saber que eu não concordo com essa sentença de que o homem tem que ter muito dinheiro. Eu acredito que o homem tem que ter muito dinheiro se ele vier a ter muitas esposas. Se ele vier a ter muitas mulheres, se ele tiver dezenas de filhos, centenas de filhos, daí realmente ele tem que ter muito dinheiro. Mas tem que ter muito dinheiro para bancar a vida de luxo da mulher, para mim não tem lógica. Ou então a teoria da hiperpararagamia, que diz que se a mulher ganha 1x, então o homem tem que ganhar 2x. Não tem sentido para mim. Porque se é assim, então quem casou com as filhas de Salomão? Não tem lógica. Não tem lógica. A autoridade não pode ser alterada
pelo fato da mulher ter dinheiro. Não tem sentido. Porque se fosse assim, então uma mulher rica, ela vai fazer o quê? Ela então não ia ser submissa. Não tem lógica, né? Então, o Kevin Samuels, ele insistiu muito nessa ideia errada de que homem de alto valor é homem com muito dinheiro. Não necessariamente. Se ele faz coisa boa com dinheiro, beleza. Se ele é um bom líder, beleza. Ok. Mas dinheiro por dinheiro não é algo que agrega, não. Até porque a Bíblia diz que a vasta maioria das pessoas que são ricas vão para o inferno. Então, a gente não pode questionar a palavra, certo? Então é isso daí, pessoal. Acho que... sim, uma outra ideia ruim também do Kevin Samuels, que eu não gostaria que vocês absorvessem, é de que em alguns momentos ele insistia na ideia assim, a mulher de pele escura tem que casar com um homem de pele escura, coisa assim. Eu não concordo com essas ideias, não concordo. Para mim não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se o cara for branco e a mulher não, ou se ele for escuro e ela não, se os dois forem brancos, se os dois forem escuros, não faz a menor diferença. Tá bom? Empiricamente falando, pela observação, nós vemos que não faz diferença. Não tem por que discutir esse assunto. Uma pessoa vê uma branca com um cara escuro e os filhos nascem saudáveis. Normal. Empiricamente falando, a gente observa que não há problema nenhum. Beleza, pessoal? Então era isso daí. Que Kevin Samuels descanse em paz. Que as coisas boas que ele divulgou sejam espalhadas por aí. Tá bom? Forte abraço aí pra vocês.